Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso. Boa noite, pessoal. Também, né, Sérgio? Nem todo mundo é Big Bang. Tem, né? Vamos aproveitar e falar do Big Bang aí. E aproveitar e até falar do James Webb com o Big Bang. Aham. Porque isso, Fica cara, tirando umas fotos aí. tá dando uma confusão, cara, gigantesca. Ah. Bem, vamos lá. Primeiro falar do Big Bang, né? Então é o seguinte. O início do universo, como que o universo começou, isso sempre foi uma grande questão, né, cara? Aliás, são as questões lá básicas, né? Como que a gente surgiu, pra onde que a gente vai, se a gente tá sozinho, são questões básicas. Muito bem. Então, como que eu vou explicar como que o mundo começou? Ou o universo começou? A gente não tinha explicação nenhuma, cara. Até vinha o Einstein com as equações dele. O Einstein criou lá a relatividade geral, as equações e tal, que ficaram ali guardadas durante um bom tempo, porque ninguém conseguia resolver aquilo. É um negócio muito complicado. Poucas pessoas mexiam naquelas equações ali. Passaram alguns anos, um padre até, Jorge Lamatre, que ele chama, ele pegou e resolveu, se não me engano, o pessoal pode corrigir aí, acho que são 16 as equações de Einstein, equações de campo que a gente chama. Quando ele resolveu aquelas equações matematicamente, ele chegou num resultado que ele falou assim, caramba, com isso aqui, cara, eu posso brincar com o universo, colocar ele pra frente e ele pra trás, porque as equações regem aquilo ali. E foi ele que foi o cara, olha só, um padre, né? Um padre, Jorge Lamatre, em 1937, Foi 30 alguma coisa, 31, foi perto da naquele guerra. período ali. Um pouco antes da guerra. Ele falou assim, cara, o universo, então, de acordo com a relatividade, teve um momento em que ele teve o seu início. Durante muito tempo, o pessoal chamava aquilo lá de átomo primitivo e tal. Depois, com a quântica se desenvolvendo, o que a gente fala é que teve uma flutuação quântica ali no que existia e teve a expansão. Porque o Big Bang também o pessoal fala que é uma grande explosão, mas o jeito mais correto de falar é que é uma grande expansão e que está indo até hoje. Foi assim que o universo começou? Não sabemos, cara. O Big Bang é a única explicação que tem? Não é a única. Existem várias, entendeu? Dezenas de explicações. Existe a explicação que o universo nunca teve um início. Existe a explicação de que o universo ele é cíclico. Ele vai expandindo, depois ele volta, depois ele expande de novo. Tanto que essa do universo cíclico, um dos maiores, não é que defensores, mas um dos caras que tem um gabarito em cima disso e que estuda, é até um pesquisador da Unicamp, é um brasileiro, entendeu? Interessante. Tem o lance da simulação. Tem uma linha grande que acredita que a gente vive numa simulação. Mas essa galera aí na academia não é tirado de comédia, não? Cara, não é tirado de comédia, porque... Por que o design inteligente é tirado de comédia, então? Cara, assim, eu não sei se ele é tirado de comédia. Não, é sério. Porque o problema é o seguinte, Tem cara. muita gente que critica, eu lamento, desculpa ter te interrompido. Essa educação que o Sérgio, não estou aqui jogando confete, mas essa educação que o Sérgio usa para discordar não é próprio de todo mundo. Ah, não, mas isso aí Você tá sim, isso entendendo? aí com certeza. E existe muita paulada. Dou um Isso aí exemplo eu sei. claro. Eu sei com as minhas, não, eu sei com as minhas próprias coisas, cara. Eu tomo paulada todo Exatamente. dia. Assim, mas na academia Sérgio existe uma Lopes. certa... Na academia, eu tomo paulada na academia todo na dia. academia. Por exemplo, se eu disser assim, eu não acredito no Big Bang. Tu é burro. Qualquer razão? Não. Se eu falar isso, beleza, porque como ele falou, há outros modelos. Mas se eu falar, eu não creio no Big Bang, como o Marcos falou, e você é design inteligente, eu não sei como é que é o nome que daria, né? O criacionista, aí a galera vem assim, é um idiota, é um estúpido, esse cara não sabe nada de ciência, porque ele está negando o que a ciência falou. Aí, quer dizer, o Big Bang deixa de ser, para atacar um criacionista, um crente, um religioso, o Big Bang deixa de ser um modelo dentre outros para ser a única e exclusiva voz científica que só um imbecil discorda daquilo. E passa-se uma ideia, que para mim esse argumento do espantalho, que eu estou negando aquilo ou por má fé ou porque eu não entendi. Aí, peraí, mas tem outros modelos além desses. Então, desculpa ter te interrompido, mas só esse ponto aqui. Quando você discorda de um dos modelos e você é religioso, é como se você discordasse de toda a religião, de toda a ciência.
Entendi. Mas é porque existem esses outros modelos todos, cara. Todos. O pessoal da simulação, você fala, eles são. Cara, não são. Por exemplo, existe hoje uma linha grande de pesquisadores que diz que o universo está dentro de um buraco negro. A gente vive dentro de um buraco negro, entendeu? E sabe o que é legal? Porque são modelos. E modelo, cara, ele é um negócio, eu brinco, falo isso quase todo dia, até no meu canal. Modelo é um cobertor curto. Você puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Se você cobrir o pé, descobre a cabeça. O modelo, ele não te responde 100% das coisas, entendeu? Mas, o que acontece com a hipótese, é melhor até chamar de hipótese do Big Bang, né? Que é uma hipótese da criação do universo. Por que ela é tão falada? Porque ela, cara, é que tem mais evidências, entendeu? Então, eu vou lá, pego o meu telescópio, olho para uma galáxia, ponho um prisma no meu telescópio lá em casa e eu vejo o espectro da galáxia. A luzinha dela vai decompor assim. Quando ela faz isso e eu comparo ela com um espectro padrão, eu vejo que o espectro dela está deslocado para o vermelho. Isso só acontece por quê? Porque aquilo lá está andando para frente, está afastando de mim. É o efeito Doppler da sirene da ambulância, que a gente vê isso toda hora, entendeu? Então eu consigo observar as coisas, algumas coisas, e elas concordam com o que foi teorizado. Porque isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Multiverso. E a teoria do multiverso? Beleza, cara. Teoricamente, ou seja, matematicamente, tá tudo ali. Agora, cadê a parte observacional? A gente não tem. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi sobre o entrelaçamento quântico, que é você jogar um feixe de luz aqui, ó, da mesma lanterna, na hora que bater aqui vai dividir. Se eu medir essa partícula de cá, esse fóton, eu vou saber tudo o que está acontecendo com esse sem eu medir. Cara, o Einstein foi contra isso, todo mundo, cara, meio mundo foi contra isso, mas teoricamente estava lá. O que o cara fez o ano passado? Ele fez um experimento, ganhou o Prêmio Nobel, cara. Porque agora a gente tem a teoria e temos a observação. Fechou. Então, o Big Bang, o que é o lance dele? Ele é, dentre esses modelos, o que mais tem evidências observacionais que deve ter sido realmente daquele jeito. Mas foi? Não sabemos, cara. E se liga, Sérgio. É que eu interrompi, aquela hora ele ia explicar a questão do James Webb. Eu queria ouvir. Então, eu quero voltar no James Webb também, mas se liga, você falou o lance lá do telescópio na tua casa com o prisma, né? É só porque assim, cara, eu sou meio burro nisso. Então assim, você tá olhando uma estrela que tá longeão, aí você coloca o prisma, você vê que ela tá deslocada pro vermelho, significa que ela tá afastando. Isso. Tá bom, se ela tivesse parada lá onde ela tá, ainda assim, ia demorar mó tempão pra luz chegar aqui, como é que ia estar a luz do prisma? Ela ia estar de acordo com esse espectro padrão que eu tenho. Eu faço um espectro padrão de uma coisa parada. Então o espectro daquele ali, as linhazinhas dão daquele jeito. As linhas de absorção que a gente chama do espectro. Que é a cor, né? O espectro nada mais é do que a cor. Azul, tal, até o vermelho. Tem o ultravioleta, que é antes do azul, e o infravermelho, que é depois. Quando as coisas deslocam para o vermelho, é a sirene se afastando. Sim. A sirene vem... Esse o que quer dizer? É que a onda, ela foi esticada. Dilata. Esticada, ela foi para o vermelho. Se não acontecesse nada, estivesse tudo parado, a estrela ou a galáxia ia bater, o espectro ia bater. Mas aí, assim, a gente usa esse mesmo método para saber a distância das coisas, não usa? Por exemplo, essa estrela tá a X anos-luz. Não é por esse mesmo método que a gente... Então, vamos chegar. Distância, cara, é um problemaço dentro da astronomia, tá? Bom. É muito problemático, porque distância depende de várias coisas. Coisas próximas a gente usa um método para medir. Coisas muito distantes, a gente usa outro método. O que é considerado próximo, Sérgio? Cara, próximo é assim, eu consigo medir, por exemplo, distância até o Sol. O Sol está a 150 milhões de quilômetros. Com geometria a gente mede. Tá. Até uma determinada distância, com geometria, é o melhor jeito de medir. Entendi. A partir daí, começa a ter vários outros métodos, entendeu? Um deles, sim, é pelo espectro. Mas tem vários outros, entendeu? Esse do espectro aí pressupõe, assim, meio que... A gente precisa que as coisas estejam em movimento para conseguir medir pelo espectro. O que acontece é que quando o grande Edwin Hubble, lá no final da década de 20, usou o Monte Palomar, que a gente estava até falando dele, que era o maior telescópio na época, e começou a ver galáxias e fazer o espectro delas,
ele via que tinha galáxias que iam para o vermelho, mas tinham aquelas que iam para o azul. Olha que interessante. Andrômeda, por exemplo, é uma galáxia que está se aproximando da gente. E aí o espectro dela vai para o azul. Então primeiro ele mostrou que tudo no universo está se movimentando. Algumas coisas, até uma determinada escala de distância, se aproximam da gente, quer dizer o quê? Traduzindo para a física, que a gravidade está mandando naquilo ali, porque a gravidade é uma força de atração, só que a partir de um determinado ponto, a gravidade não manda mais, que é quando as coisas estão se afastando. Como que eu olho uma galáxia que está muito, muito longe e ela está se afastando de mim? Ué, era para estar se aproximando, porque tem a gravidade, não vai estar aproximando as coisas? Mas não, ela está se afastando. E aí ele começou a medir galáxias cada vez mais distantes e ele chegou a uma conclusão muito legal, cara. Quanto mais distante a galáxia tá, maior é o afastamento dela pro vermelho. Mais rápido ela tá se afastando da gente. E ele criou uma lei, que a gente chama Lei de Hubble, que até hoje ela é usada. Lei de Hubble. Calcula a distância através da Lei de Hubble. É um jeito de calcular. Entendi. Entendeu? Então, é isso aí que a gente faz com essas galáxias. E, cara, você pode fazer na sua casa, entendeu? De verdade. Com um telescópio, não precisa ser um Hubble da vida nem nada. Você coloca um espectrógrafo, você vai ter o espectro ali, cara. Acabou. Compara com um padrão, você vai medir. Por isso que é legal, porque qualquer... Ah, não, mas isso aí é mentira da NASA. Cara, a NASA nem mexe com isso, entendeu? E qualquer um pode fazer isso em casa. Isso é que é legal pra caramba. É tão fascinante. E qual a importância dele na estrutura da Terra, no nascimento, ou no que a Terra é hoje? Tudo tem a ver com vulcão? Tudo tem a ver com vulcão. Porque o que é o vulcão? Tem a Terra, essa crosta terrestre. Isso. Tem as placas tectônicas, Isso. que elas estão se movimentando ainda? Se movimenta em cima do manto, né? Tá. O manto é uma rocha derretida. É líquido. Vamos dizer, liquefeito, né? Liquefeito. Rocha liquefeita. Tá, e elas estão se movimentando. Estão se movimentando. Quando uma bate na outra, o que acontece? Então, as placas tectônicas, você tem várias interações entre elas. Tá. Então, vamos pegar aqui, no meio do Oceano Atlântico, Tá. uma placa está se separando da outra. E o que tem no meio? Aí no meio tem a dorsal mesoatlântica. É um buraco? É um vão. Um vão. Tá. Exatamente. O Felipe Raime até teve lá agora, na Islândia, e ele foi em cima da dorsal. Porque a Islândia, cara, é um país sensacional. Por quê? A dorsal mesoatlântica, ela passa no meio da Islândia. E você vê algum resultado? Você vê. O que você vê? Você entra, você vê o vão. Ele acha alguma foto pra mostrar? Acha? Coloca O aí. que ele coloca? Mesoatlântica e Islândia, né? Porque ela cruza o meio da Islândia. E lá tem um lugar que você vê o buraco. Nossa. E ela tá separando, se não me engano, é 3 centímetros por ano. Entendeu? Uma coisa assim. Então, são duas placas. Aqui do lado é a placa sul-americana e a placa africana. Então, a gente chama de divergente. Tá. Cada um indo pro lado. Aqui no meio tem um monte de fumarola, que é fonte hidrotermal. Pequenos vulcõezinhos que aparecem aqui no meio. A gente tem o que acontece no Chile, que é uma placa entrando embaixo da outra, que a gente chama de subducção. Faz assim e a outra sobe? Uma placa vem aqui, ela entra embaixo da outra, subiu, formou os Andes. Tá. E ela continua entrando aqui. Então aqui nós temos uma placa sul-americana. Mas os Andes continuam crescendo ainda ou não? Acho que cresce ainda, ou muito pouquinho, né? Tá. Mas ela entrou aqui. Você tem a placa sul-americana aqui e a placa de Nazca. Chama até placa de Nazca, que está entrando aqui de baixo. Quando essa placa vai entrando, isso aqui é rocha pura. A rocha vai derretendo. Quando essa rocha derrete aqui, acontece terremoto aonde? No Acre, cara. Por quê? Você já ouviu falar do terremoto no Acre? Sim. Por quê? Se você pegar o Acre e descer uma linha retinha aqui dele, olhando de lado, sei, é bem o ponto aonde a placa derrete. É bem o ponto. Olha lá, a fenda lá no meio, ó. Nossa, você mergulha lá. É isso aí. Doido. Eu não sei se o Jaime mergulhou, mas você vai e você vê. Aí a dorsal mesoatlântica passando no meio da Islândia, o cara tá mergulhando no meio da abertura dela. E há um tempo atrás tava junto. Tava junto, isso aí. Ela tá se separando. Se você colocar uma fita ali amarrando os dois lados e voltar daqui o ano que vem, vai estar arrebentado. Porque ela separou, entendeu? Isso é preocupante? Não, isso aí é a Terra, cara. É normal. Isso aí é a Terra, normal, cara. Normal, entendeu?
Você consegue calcular ou esses movimentos Você são consegue meio... calcular tudo direitinho, você consegue prever como vai ser a Terra daqui a 200 milhões de anos, 100 milhões de anos e tudo. E aquele na Califórnia que falam que vai ter o Big One, o que Lá- passa lá? Então vamos lá. Divergente, Tá. essa de subducção. A da Califórnia é um outro tipo. É o de cisalhante, que a gente chama. Você tem uma placa subindo e a outra descendo. Entendeu? Então ali você tem a placa, acho que é norte-americana, e até a placa da Califórnia, que se eu não me engano o nome dela. Então quando tá fazendo esse movimento aqui, ó, aqui no meio abre uma falha geológica gigante, que é a falha de San Andreas. É. Que é uma falha linda também. É isso aí, ó, só que na Terra praticamente. Só que ali não tá indo nem pro lado e nenhuma batendo na outra, tá uma deslizando em relação à outra. E nesse tipo aqui, ó, tem muito terremoto violento. E agora a questão é, por que o do Big One que o pessoal fala tanto? É. Porque ela tá deslizando e às vezes não tem terremoto. Então ela tá acumulando energia. Vai acumulando energia. Ela tá parada ou... Não, ela tá mexendo aqui, ó. Tá mexendo. Quando não tem Só que terremoto, ela tá acumulando? Ela tá acumulando energia. Porque o terremoto nada mais é do que a liberação de energia. Tá. Entendeu? A energia vai se acumulando. Dependendo da quantidade de energia que acumula, na hora que é liberado, você tem um terremoto gigante. Que é aqueles terremotos que a gente viu atingir o Los Angeles, aquela que é famosa, que tem um viaduto em cima do outro, lembra? Não lembro. Então, essa aí foi porque ficou muito... E tem um filme do The Rock aí que Tem o acontece... filme The Rock, é San Andreas, que chama, exatamente. Ali é o tipo um Big One desses. Quando eles gostam... Não é C, é quando então? É. Vai ter. Não. A gente não sabe pelo seguinte. Quando tem muito terremoto pequenininho, eles gostam. Porque a energia está sendo liberada de alguma maneira. Entendi. Quando para um tempo sem ter terremoto, começa a ficar preocupante. Porque a energia está acumulando e ela vai ser liberada. Cara. Vai ser liberada. E aí pode dar um terremoto muito grande ali naquela região. Não só ali. Na Síria foi assim. Na Síria, né, que teve agora. É. No Marrocos foi assim também. Lembra-se do Marrocos que teve agora há pouco tempo também. Então são placas que deslizam uma na outra. Então tem a divergente, tem a que mergulha, subducção, tem a que desliza e tem a convergente, que é o que aconteceu com os Himalaias. É uma placa que veio aqui de baixo, bateu na placa da Índia, bateu na placa... Aquela placa... Ali, a falha de San Andreas, ó. Coisa louca, ó. A falha de San Andreas. Você vai lá, você anda na falha geológica. Entendeu? Você anda na falha. Uma grande cicatriz, né? É, uma grande cicatriz. E essa convergente é essa que choca, e nesse choque criou os Himalaias, entendeu? É a placa da Eurásia ali, Eurásia, com a placa indiana. Então é isso que acontece com a Terra hoje. E aí você tem pedacinhos de placa, plaquinhas menores e tudo mais. O vulcão ativo acontece Aonde quando? que entra o vulcão nessa história O toda? Himalaia já foi vulcão ou não? Não, ali não. O vulcão, ele normalmente acontece em regiões onde você tem encontro de placa tectônica, tá? Por quê? Porque aquela região ali, ela fica perturbada, entendeu? O manto dela, porque você está jogando rocha lá dentro o tempo todo e a rocha está derretendo. Aquilo ali acumula, aumenta muito a pressão e aquela pressão tenta sair por algum lugar, que são os vulcões, entendeu? Então, normalmente, em encontros de placa, a gente tem muito vulcão. Chile tem vulcão pra caramba. Nicarágua, México tem vulcão, muito vulcão. Estados Unidos Também, tem não vulcão. Monte Santa Helena, Yellowstone, ali tem Yellowstone. vulcões pra caramba. Europa, porque a Europa é uma confusão de placa tectônica, é uma para um lado, uma entrando embaixo da outra e tudo. Então, Itália tem muito vulcão, né? Indonésia, Filipinas, tem os mais perigosos do mundo, talvez são lá. O vulcão Toba, lá tem um vulcão que chama Toba. É mesmo? O pessoal até Toba é de lá, o Krakatoa é de lá. Krakatoa foi Krakatoa foi absurdo, aquele né? que a gente fala que é o som mais alto já ouvido na Terra, né? É o quadro grito, né? Sabe aquele quadro Sei. grito? Fala que é em relação à erupção é? do Krakatoa. Por isso que o céu no fundo é vermelho. Onde ele entrou em erupção? Onde é o Krakatoa? Lá na Indonésia, E foi, Filipinas. Isso foi escutado na Europa? Foi escutado na Europa, dizem Cara. o som. Então fizeram aquele quadro lá do grito, tanto que se você olhar o céu é avermelhado, por conta do som. Então, existem regiões no planeta Terra que tem muito vulcão por conta dessa
toda essa complexidade de placa tectônica. Tem vulcões que não aparecem em junções de placa. Por exemplo, o Havaí. O Havaí não tem placa tectônica, tá no meião ali, o Havaí. Mas o Havaí é só vulcão. Então. Como que você explica? Então, existem vulcões que a gente chama de hotspot. O manto da Terra, ele não é aquela coisa bonita igual a gente desenha no livro. Ele é cheio de heterogeneidade, todo bagunçado. Tem lugares que você tem uma maior acumulação de magma ali. E isso vira o que a gente chama de hotspot. E esse hotspot, ele termina num vulcão, que é exatamente o que acontece no Havaí. Por que o Havaí tem tanto vulcão assim? Porque ele está em cima de uma placa e aqui embaixo está o hotspot. A placa foi andando, então eu estava aqui, fez um vulcão. Ela andou um pouquinho, saiu outro vulcão. Andou mais um pouquinho, saiu outro vulcão. Entendeu? Então você tem esses tipos aí. Vulcão de hotspot, que é no meio de placa e tal. Ou vulcão que normalmente são nas zonas em Toda a placas ilha tectônicas. é feita a partir de lava de vulcão ou não? É uma Boa erupção- parte das ilhas, boa parte das ilhas são feitas assim. Uma erupção no meio do mar, tanta quantidade de Foi coisa. acumulando tudo e aquilo lá foi resfriando aquela rocha e virou um basaltão, que a gente chama, que é a rocha que é depois, né, a rocha vulcânica, e aí formou uma ilha. Então você vê ilhas crescendo ali, Krakatoa mesmo. É. Krakatoa era uma ilha, foi destruída, agora tá formando outra já. De tão ativo que é aquela região, entendeu? E Vesúvio, como foi? Vesúvio é na Itália, Itália. que é uma região onde tem muito vulcão complicadíssimo, entendeu? O Stromboli é lá, é um famosíssimo. O Etna, O Monte Etna. Etna, que é famoso. O Etna fica lá, cara, fumegando. É? O Etna é ativo. O Etna é ativo. E lá na Itália tem um chamado Campi Flegrei, que é um super vulcão. E esse é o que a gente tá morrendo de medo dele entrar em erupção agora. Se você quê? pegar ali perto da Itália, Onde é? Que região? na Itália, ali no sul da Itália. Do sul? Sul da Itália. Isso aí. O sul da Itália é muito complicado ali, cara. Aquela região ali, ela é bem. Porque ele tem várias plaquinhas. Pompeia é ao tectônicas. sul também, eu fui lá, que era onde teve o Vesúvio. O Etna Isso. onde é? Também é ao sul? O Etna também é ao sul ali. Isso aí. É tudo naquela Tudo na região ali. E esse Isso. por que é um super vulcão? Então, como que a gente classifica um super vulcão, né? Normalmente é pelo tamanho dele. Que ele é muito maior do que um vulcão tradicional. Entendeu? E esse Campi Flegrei, o que está acontecendo ali? Está tendo muito terremoto pequeno. E aí é que entra um negócio muito legal. Embora terremotos a gente não consiga prever, eu não consigo prever um terremoto. Não dá. Não dá? Esse é o grande drama da minha área de estudo. Eu tive não. na Cidade do México, quando teve aquele último grande, eu tava lá. Então, mas não conseguem. Não avisaram. Não avisam, porque não conseguem prever. Terremoto é muito complicado porque tem uma dinâmica muito complicada. Mas não tem quando ele começa pequenininho, já dá pra avisar? Ou já é rápido de quando tem o primeiro sinal pro... Mas pode ser que ele não seja grande, que ele fique só nos Ah, pequenininhos, tá. entendeu? Entendi. Então assim, hoje tem muita gente tentando bolar uma maneira, talvez com inteligência artificial, para mim vai ser o grande tchan da inteligência artificial se ela conseguir prever terremoto. Tá. Porém, vulcão a gente consegue prever. Por quê? Porque começa a ter muito terremoto, cara. Porque é o seguinte, a região onde tem o vulcão, aí embaixo tem a tal da pluma, lá que seu amigo perguntou. Ah, que ele falou pra perguntar pra Isso você. aí. Aquela pluma ali magmática que a gente chama é lava se movimentando. E essa lava se movimentando embaixo da Terra, o resultado são pequenos terremotos. Só que são muitos. Por exemplo, 300 terremotos num dia. O quê? Só que são terremotos pequenininhos, de 3, de Tá. 2. A gente não sente. Mas Só os equipamentos que registram. Então, quando começa a ter um enxame de terremotos, que a gente chama, você pode ter certeza que vai ter uma erupção vulcânica. É certeza. E não tem como evitar jogar alguma coisa lá dentro, Não tem. colocar não uma tem. rolha. Não tem. O pessoal fala. Põe uma Coloca rolha, uma rolha, joga um sim. foguete. O pessoal fala assim, joga um foguete ali, que aí o foguete vai entrar. Não vai, não tem como. Não tem como, cara. Tem que evacuar a cidade próxima. A gente teve um exemplo agora, em 2021, quando La Palma, ali tem um vulcão, Onde Cumbre fica? Vieja, é o nome do vulcão. Onde é La Palma? La Palma. La Palma são as ilhazinhas que ficam ali no Oceano Atlântico, ali, pertinho da Europa, ali, sabe? Tenerife, La Sei, Palma sei. e tal. Em La Palma tem um grande vulcão chamado Cumbre Vieja. Começou a ter muito terremoto.
Eles tiraram todo mundo da ilha, o vulcão entrou em erupção. Ninguém morreu. Nenhum morto. Nenhum. E esse da Itália, será que vão ter que fazer isso? Esse da Itália, cara, o pessoal tá muito preocupado. Tá sendo muito bem monitorado, porque pode ser que ele entre em erupção, sim. E pode ser que a erupção dele seja muito grande, porque ele é considerado um supervulcão. A câmara magmática, que é essa pluma magmática que tem embaixo, a gente consegue mapear ela. Que é a quantidade de lava que vai ser De expelida? lava que potencialmente pode ser expelida. E a desse vulcão é gigantesca. A do Yellowstone é gigantesca. Por isso que caracteriza um supervulcão, entendeu? A quantidade de magma que tem ali que pode... E o que acontece? Ele joga uma parte pro alto, que vai longe, e uma parte escorre pelas encostas? Como que é o funcionamento? Aí de uma depende. produção? Então aí depende. Porque a gente tem vulcões, que são vulcões explosivos, que são esses que explodem. Sei. E aí sai pedaço. Krakatoa foi assim? Krakatoa é desse tipo, o Vesúvio foi desse jeito, entendeu? Por isso que o Vesúvio, muita gente morreu por conta das cinzas, mas muita gente morreu por conta dos incêndios, porque ele jogava verdadeiras bombas de rocha incandescente. E aquilo ali caía num lugar, pegava fogo em tudo. Esses são os explosivos, tá? E existem os vulcões efusivos, os da Islândia, por exemplo. Na Islândia, esse não explode, esse fica derramando lava só. Então tem a foto famosa aí menos depois... perigoso. Ele é bem menos perigoso. Tanto que o pessoal joga bola do lado do vulcão. Ô, louco! Tem foto aí, ó. Procura aí no vulcão coloca? da Islândia, o pessoal jogando bola, jogando futebol. Porque a lava, ela vai escorrer, vai fazer um caminho dela ali. Já vai endurecer. Vai virar um rio de lava, vai endurecer rápido. Entendi. E aí ela vai ficar ali escorrendo. Você pode estar do ladinho dela aqui, ó. Não é bom ficar do lado, porque tem gases e tal. Mas tem o pessoal que fica jogando bola, cara. Na Islândia é um turismo. O do Havaí não são explosivos também. São efusivos, que a gente chama. Ele fica derramando só. O Cumbre... Aí tem vulcões que passam por fases. O Cumbre Vieja, esse de La Palma, ele começou explosivo, depois virou efusivo, depois voltou a ser explosivo. Nossa. Entendeu? E aí vai tendo características diferentes. Então, por exemplo, quando ele começa a jogar muito pedaço de rocha para cima, a gente chama ele de estrombólico. Porque na Itália tem um vulcão chamado Stromboli, que ele ficou famoso por jogar essas bombas aí de rocha incandescente para cima. O vulcão tem outro problema, ele afeta muito diretamente a aviação. Eu fiz até um vídeo com o Lito, fui lá gravar lá no estúdio dele, que a gente falou disso, entendeu? O vulcão, ele joga aquelas partículas. Isso é um negócio sério, isso acontece, cara. Então o pessoal da aviação sempre está mapeando os vulcões. Por exemplo, tem um no México muito famoso, que é um nome muito difícil de falar. Popocatépetl é o nome desse vulcão. Ele afeta muito a aviação naquela região. E por quê? Se o avião passa naquela cinza vulcânica, a cinza vulcânica em interação com a turbina, com o motor do avião, ela vira vidro. O quê? E ela trava a turbina, o motor todo do avião. É o Lito tentando fazer o pessoal tirar o medo do pessoal voar e você colocando medo na galera. Mas eu fiz um vídeo lá com ele exatamente com isso. Cara. Entendeu? Por isso que quando... Independente da altitude? Não. Aí vai depender da altitude, né? Que pega esse caminho aí do... Isso. Esse da pluma vulcânica que a gente chama. Mas o que acontece? Esses países que tem muito vulcão ativo, eles emitem alerta para aviação, entendeu? Tá. Tanto que, normalmente, não sei se você vai lembrar, alguns anos atrás, teve um grande na Islândia, que esse atrapalhou tudo. É. Atrapalhou todo. Esse da Itália que eu falei para você, o Camp Flegrei, que é um super vulcão, se ele entrar em erupção, o pessoal está prevendo um caos aéreo na Europa. Para tudo. Porque ele pode jogar tanta cinza vulcânica que você vai sair daqui do Brasil, não vai conseguir chegar, por exemplo, em Londres, ou não vai conseguir chegar em Roma, não vai conseguir... Ele vai criar uma parede ali, como se fosse, que os aviões vão poder passar. Nossa. E se ele ficar em erupção muito tempo? Aí ferra tudo. O Chile aqui, normalmente dá problema. Normalmente tem voo que é cancelado e tudo por conta de vulcão. Porque o Chile tem muito vulcão que joga essa cinza. Então, vulcão ele traz muito problema para a aviação. Cara. Eu subi um vulcão lá em Pucón, se não me engano, tem que sair uma fumacinha só. Isso. E eles de manhã avaliam para que lado tá, não sei o que, e eles vão pelo outro lado. Continue assistindo. Sua determinação em absorver este conteúdo é admirável. E em breve você terá uma compreensão sólida
que abrirá portas para novas oportunidades e conhecimentos. Vocês viram o negócio da supercondutividade? Que maneiro, cara. Que sensacional que tá acontecendo. Que tá acontecendo um negócio que nós estamos acompanhando ao vivo, né, cara? Faz tempo que a gente não acompanha essa questão que até a gente tava falando aqui um pouco antes do método científico, né? Nós estamos vendo ele acontecendo na prática, né? Não, e é muito louco esse negócio de ver as coisas acontecendo, porque esse é um exemplo de coisa que a gente que estuda um pouquinho o assunto imaginava que a gente não ia ver talvez no nosso tempo de vida. É tipo aquele negócio da fissão, não é fissão, da fusão nuclear. Que a gente fala assim, fusão para gerar energia suficiente para a gente conseguir ter energia na Terra. E a supercondutividade era uma dessas coisas, né? Que a gente fica, cara, tá distante demais, a gente não vai ver isso acontecendo no nosso tempo de vida, é um negócio que a gente está procurando. E de repente surge um paper do cara falando, fiz, tá aqui, fiz desse jeito, replica. Cara, dá uma introdução. Cara, o Higgs tava vivo quando acharam Ele tava. Ele falou, nossa, acharam, né? De pijama em casa, assim. O que aconteceu a vida inteira isso? O que é supercondução? É supercondução? Supercondutividade. O que é a supercondutividade? Alguns materiais, cara, eles apresentam essa característica de conduzir muito bem sem perder. Porque qual que é o grande problema? Você está conduzindo aqui a eletricidade, mas está tendo perda. Entendeu? Em todo lugar tá perdendo. Tá perdendo. Tá. A supercondutividade é zero a perda. Entendeu? Okay. Só que qual que é o problema? A gente só consegue a supercondutividade hoje em temperatura criogênica. Então você tem que pegar o material e esfriar ele a menos 170, 140. Aí o que acontece? Acaba gastando mais energia para resfriar do que o benefício que ela te dá. Não dá para viabilizar isso ainda, né? E aí o grande tchan é o seguinte, supercondutividade em temperatura ambiente. E aí foi o que a galera lá da Coreia fez, soltou 2 artigos naquele archive, que não é revisado por pares. Só que aí, cara, só desde sexta-feira passada foi isso. Só até hoje já tem mais 4 artigos. Isso eu não sabia. 2 que funcionou, 2 que não funcionou, entendeu? Então tá uma corrida, cara, sensacional. E é muito legal que tem que falar pro pessoal. Vocês já viram o Oppenheimer? Quem não vi ainda, mas tudo bem. Porque o Oppenheimer tem uma coisa parecida com isso por causa da fissão nuclear, que na época era uma grande coisa assim, e quando os caras conseguem fazer a fissão pela primeira vez, todos os laboratórios do mundo saem correndo tentando reproduzir. E o LK99, que é esse elemento aí, que ele seria supercondutor em temperatura ambiente, a galera tá tentando fazer e reproduzir tudo. E tá um negócio muito legal de acompanhar. Do que é feito esse LK99? Cara, é uma mistureba de coisa lá. Tem no artigo lá, o cara cita. Ele deu a receita, justamente para quem quiser reproduzir. Mas então é muita coisa. Tem lá não sei quanto de cobalto, não sei quanto de enxofre, não sei quanto de... Tem lá uma... porque o melhor condutor que a gente tem é o ouro, não é? Não. O ouro é um bom condutor. Ouro é um bom, isso aí. Mas aí em temperatura ambiente, né? Mas esses supercondutores aí é um outro papo. Sim, né? Por isso que eu tava perguntando. A liga com um monte de coisas. E outra coisa legal dos supercondutores, daí eu não consigo explicar, o Sérgio consegue explicar isso muito melhor que eu, que é aquela ideia que esses supercondutores também têm umas características magnéticas interessantes. Sim, que é o lance da levitação, né? Que você já viu isso, você já viu o negócio congelado e aquele disquinho levitando. Já. Você já viu isso? Que aí o cara pega ainda, ele tilta, ele muda de posição já e o negócio fica tiltado. Miniaturas de uns trenzinho. Isso é com supercondutores. Mas que tinha como é que é? Gás lacrimogêneo? Não. Era nitrogênio. Era o metal chorando. Gelo seco? Era gelo seco. Eles põem sofrência pra ouvir, ficam chorando. E o negócio fica magnético flutuando. É o maglev, né? Aquele trem famoso, maglev, ele usa isso. Isso, e aí tem... Gelo seco, aí eu vi essas miniaturas. Mas agora é tipo isso, mas agora só que agora em temperatura agora. Aqui na sala a gente vai colocar e o negócio vai ficar levitando. Aí é o skate do McFly, né? É o skate do McFly. Chegou com 10 anos de atraso. Que absurdo isso. Então quer dizer que você deu o exemplo aqui da eletricidade, né? Que é um condutor e nesse caso ele seria super aproveitado. Mas o que seria super aproveitado? Cara, por exemplo, aplicações disso transporte, que é esse trem, computador quântico, aí vira uma realidade muito fácil. Olha. Porque aí ele não vai não vai ferver, não vai explodir, porque aí você vai conseguir fazer sem perder calor. Transporte, armazenamento e produção de energia. Sim. Cara. E isso pra mim, eu falei até no meu vídeo lá,
que eu acho que isso pode salvar a Terra, cara. Eu acho que isso porque boa pode parte salvar da a Terra. energia produzida. Tudo bem, vai ter um negócio de trocar cabeamento, tudo isso, Sim. mas a perda que a gente tem de energia no nosso sistema atual é gigantesco, né? Só de cabo, né? Só de É, cabo, você vai sei lá, perdendo tá no lá cabo. em Itaipu, leva no não sei da onde, só em Exatamente. cabo você perde coisa. Mas se você conseguir trocar, porque você vai ter que ter esse. O que eles vão ter que fazer dessa Mas liga aí, aí? não, mas aí né? se eles conseguem, cara, aí vai ser uma corrida vai sem mesmo. fim atrás desse negócio. Então, Aí vai ser da legal. mesma forma que o Oppenheim, né, que a fissão nuclear foi tão revolucionária, 10 anos depois tanta coisa mudou, né, no quesito energia nuclear, será que estamos presenciando este momento também revolucionário? Daqui a 10 anos já vai ter uma tecnologia acessível para todos, revolucionária e que... Isso aí, é o que a gente... Será? Estou especulando, estou É especulando. o que a galera tá fazendo hoje. Só- Hoje o pessoal tá nos laboratórios tentando reproduzir o que o pessoal falou. Alguns conseguiram, alguns não conseguiram, então tá essa... Só espero que a Ô, gente... tá Sérgio, assistindo. mas uma perguntinha pra você, que eu sei que você já falou, mas só pra saber se eu perdi alguma atualização. Não tinha o lance de que os chineses estavam conseguindo já a fusão nuclear? Ah, não, a fusão, beleza. Fusão, né? É que Nós estamos hoje... falando da fusão. É. Não, nós estamos falando aqui da supercondutividade. Não, Outra sim, coisa. sim, mas Não, eu tô então, falando de outro fenômeno, eu não tô sim, falando nada a ver. a fusão- É porque o Ruas estava falando do Oppenheimer com relação à fissão nuclear. Fissão foi pra E produzir aí a o que ele bomba. falou, porque durante o período de vida desses cientistas foi possível desde a relatividade até a prática do negócio. Agora a gente está observando isso da supercondutividade. Isso. Mas não tinha também o lance da fusão Então, nuclear, a que era aquela fusão- coisa que você gastava mais energia para juntar do que para produzir energia. Continua sendo. Ainda Continua tá, sendo. entendi. Tem um laboratório nos Estados Unidos que conseguiu fazer uma reação há alguns meses Final que, do ano passado. que pela primeira vez eles tiveram uma produção de energia maior do que a colocada, uma fração maior. Só que uma coisa que está muito discutida é eles conseguem isso num pedaço do sistema. Porque a hora que você pensa no sistema inteiro, a quantidade de energia produzida ainda não compensa. Qual átomo eles usam? Ah, não lembro. Mas no caso dos Estados Unidos é diferente dos outros. Os outros eles fazem a fusão como se fosse no Sol mesmo. Isso. Hoje eles usam trítio. Ah, tá, o fazer. trítio. Tanto é que os caras queriam explorar da A Lua o lá, L3 porque pra tem isso. um monte. Hoje eles fazem com trítio. Nos Estados Unidos eles não fazem isso. Nos Estados Unidos eles atiram um laser super potente Isso, é isso mesmo. numa pastilha e no momento em que os átomos vão fugir ali, aí eles acabam se fundindo e gerando energia. Ah, que é aquele laboratório que aparece no interessante. Star Trek até. Isso. Sei. E esse laboratório é que E conseguiu. a gente achando que as ondas gravitacionais ia ser o máximo que a gente ia ver nesse século. Não, cara, né? vai ter uns negócios aí muito foda. E só complementando o que você falou, é uma revolução gigante igual a bomba, quer dizer, igual a fissão. Igual mas eu só espero que a gente não tenha energia, que né? destruir 2 cidades para conseguir confirmar uma hipótese, Eu né? espero que não também. É, então não tem necessidade, talvez. Eu né? fiz essa pergunta para as pessoas que estão vendo terem noção do quanto grandioso pode ser isso para É? a sociedade, né? O quanto grandioso pode ser É, isso. o que o Sacani falou que eu acho que é legal de pensar dessa história é que a maioria dos problemas do mundo hoje em relação à produção de energia, produção de comida, produção de tudo, elas são muito mais ligadas a desperdício do que a falta. Então, se você for pensar, uma das maiores questões que a gente vive hoje é a questão energética. E grande parte da energia produzida que a gente produz é perdida no processo, no transporte, em todos os lugares. Então, se você resolve esse Parece problema... a minha vida. A maior parte da energia é perdida. O Nathan, ele pergunta o que aconteceria se o Sol caísse num buraco negro? Pergunta de leigo, não me leve a mal. Não, que é isso, pergunta sensacional, cara. O que acontece quando o Sol cai num buraco negro? Ou vamos pegar qualquer estrela cai num buraco negro. Acontece, cara, um evento muito sensacional que os astrônomos conseguiram observar poucos, porque isso não é uma coisa muito fácil de se ver. Mas o negócio chama-se evento de ruptura de maré. Você tem um buraco negro, cara, ele seria sugado pelo buraco negro, passando o horizonte de eventos, ele seria sugado e aconteceria esse evento aí, que é uma das maneiras que os astrônomos usam até para descobrir alguns buracos negros, são descobertos graças a isso. Ou pode ficar como as estrelas aqui, algumas que nós temos aqui na nossa galáxia, que ficam orbitando o buraco negro. É, a estrela que chega ali, né? Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida.
Tem que ter um padrão. Existe alguma... vamos lá. Eu imagino que a inteligência artificial está em várias áreas da nossa vida. Sim. Né? Hoje, por exemplo, é uma discussão que tem, é uma discussão da ética em AI. Quantos dos seus gostos hoje em dia não foi uma AI que decidiu pra você? Porque, por exemplo, quando você abre o YouTube, aquelas recomendações é uma IA que aprendeu os seus gostos e tal. Isso pra todas as redes sociais, não só o YouTube. Pro Spotify é assim, pro Twitter é assim, pro Instagram é assim, tudo é assim. Então, quanto do que você é hoje, assim, do que você gosta hoje, não foi definido. E aí ela fala, pô, o Igor gosta disso aqui, então toma, cara. Toma. E aí você não sai. Na hora que você vê, você tá 3 horas ali, ó. Sim. Só passando o dedo assim, ó. Rolagem veio da ideia de inteligência artificial, porque a gente tem, assim, a IA, ela tá treinando e a um dado momento ela ganha uma recompensa, que pode ser, por exemplo, pontuação. Algo assim, como se fosse um jogo. E essa ideia de rolar é a mesma coisa, que você tá rolando e em algum momento você vai ganhar uma recompensa. Então, o seu cérebro assume que na hora que você continua... Inclusive, ali tem uma certa assim, crítica, porque eu tava até escrevendo um roteiro recentemente. Do tema do vídeo era realmente tratar essa questão do emprego, né? Da IA e tal. E eu cheguei em alguns... Por exemplo, nos Estados Unidos, durante, acho que o governo do Obama, se não me engano, eles fizeram uma pauta, assim, o governo fez para tratar o assunto da inteligência artificial e na questão de emprego. E aí, lá eles trazem uma nova ideia que não é pessoa desempregada, é pessoa que não é empregável. E isso tudo para elas, e elas estão ali só vivendo de boas na vida delas, porque... Que a gente nem sabe. Exato. Que aí vai precisar do ser humano. Exato. É porque é triste você pensar, né, cara? Pô, chegou nos sites que você joga 3, 4 palavras e ele faz uma obra de arte para você. Não. Já brincou? Tem o DALL-E... não, já. Isso aí já. Isso aí. Então, aí há um mês atrás nós tivemos várias interações. É que normalmente a primeira interação não sai muito legal, né? Mas aí quando a IA começa a trabalhar, aí é que ela vai. Ah, tá. Aí teve um mês atrás um concurso de obra de arte e teve um ganhador. Descobriram que o ganhador, quem fez, foi uma inteligência artificial. Os artistas estão revoltados. Falaram, pô, e agora? Porque se você coloca o computador para fazer várias e várias interações, a tendência é que aquilo ali vai ficar um negócio maravilhoso, né? Inclusive música, inclusive... Sim. Tudo. Aí começa toda essa discussão. E aí, será que precisa do cara fazer... Ele tem uma assinatura própria. Se Isso você aí. vê nas imagens que o DALL-E cria... Tem assinatura de arte. A cor dele, assim, que acho que é verde, rosa, branco, alguma coisa assim, que é a assinatura. Então ele tem até a própria assinatura. Então que você sabe... Pois o que o ser humano... Pra que a gente vai precisar de ser humano? Aí foda-se, aí manda pro espaço mesmo. Não corre risco, né? Se der algum problema, foi o robô, né? Não sente nada. Caralho. Pois é muito maluco isso mesmo, porque assim, violentíssima. Os artistas, eles estão pistolaços. Porque assim, você tá falando de arte, tipo, uma pintura. Uma pintura. Mas, pô, se dá pra fazer uma pintura, dá pra fazer música. Dá pra fazer... Pô, tem muita por aí música vai, feita. né? Tem música feita por... Inclusive, você pode fazer tanto algo meio que entre aspas original, quanto você pode, por exemplo, você gosta de um tal artista. E aí você alimenta várias músicas desse seu artista que você tipo, gosta. dá as referências. Sabe? Você dá as referências pra IA. E ela cria uma nova música do artista que você gosta. E aí você vai ler, assim, a estrofe é muito parecida, tudo é muito... O ritmo é muito parecido do artista que você gosta, e é uma música que o Meia criou. Isso é possível. Tanto eu já fiz até na minha casa com letra da Taylor Swift. É mesmo? Eu peguei as músicas da Taylor, alimentei, porque eu tava aprendendo essa questão de gerar frases, né? Porque é uma área da IA chamada Natural Language Processing, processamento de linguagem natural. E ela cria. Ela consegue criar, assim. E hoje em dia tem essas IA que são muito boas. Claro, a que eu fiz em casa era uma simplesinha. Mas essa da Google, que falou que tinha consciência, é uma desses tipos de AI. Que ela aprende com texto e ela consegue gerar a partir daí. E ela é tão boa que o cara até achou que era consciência, mas não era. Ela vira uma natural. Ela falou de sacanagem. Eu tenho consciência aí, mas eu tô de sacanagem. Ela começou a defender os direitos da IA. E aí o cara meio que ficou, como assim defender direito? Mas foi algo que ela aprendeu com a base de dados que ela tinha, que é uma base de dados gigante. Então, assim, provavelmente... Eu sei que... Dessa eu não sei, mas do GPT-3, eu sei que a Wikipedia em inglês compõe 0,05% da base de dados dela. Já usou o GPT-3? Não, o que é isso? GPT-3 é sensacional. Você vai ali e escreve um pequeno textinho.
Tipo, homem pisou na lua, 1969. Larga. Ela faz um textão pra você. Top. Caralho, fudeu com monografia, né? Mais ou menos. Bom, mas qualquer pessoa tem acesso a GPT-3? Tem. Hoje tem. Inclusive a DALL-E, ela é uma A DALL-E também, só que você paga, Não, né? DALL-E tem o DALL-E Lite, esse qualquer um tem acesso mesmo. Tem. E a DALL-E 2, né, DALL-E 2, ela, se você entrar no site e Você tem que se cadastrar e tal. se cadastrar e você pede pra entrar na fila de espera, eles liberam a partir de um tempo pra você também. Então, Mas tem algumas dessas de arte que você tem que pagar por interação, entendeu? É. Então você, quantas interações você quer? 100, 1000? Aí tem o valor lá, tantos dólares e tal. Dependendo do que você vai fazer, tem muita gente no mercado hoje publicitário usando isso. Sim. Porque imagina o cara é publicitário, aí ele tem, tipo, o Flow é meu cliente. Uhum. Aí eu chego aqui, Igor, o que você tá pensando? Cara, eu tô pensando em colocar um microfone. Opa, microfone, já dou pra IA. Um negócio assim, tá aqui. Tal coisa assim. Nós temos um programa de esporte, de games e tal. Pronto. Aí, aquela primeira rodada que o publicitário teria que fazer a arte e tal, e vir, tipo, ele já joga ali, a IA já faz, fala, mais ou menos isso. Aí você fala, não. Então vamos trocar aqui. E, tipo, em meia hora, uma prévia, uma versão draft do negócio, rascunhão ali, já tá pronto, cara. E aí, em cima, o que o pessoal tá defendendo hoje, pelo menos na área publicitária que eu vi o pessoal falando, é isso. O publicitário usaria isso para essa primeira leva, né? Essa primeira reunião com o cliente e tal, e depois ele, em cima daquilo que a IA criasse, ele iria aperfeiçoar, entendeu? Caralho, tem assustador. inclusive já tem sites disso que é de gerar o rosto humano, Sim. né? Porque, por exemplo, supondo que você quer fazer uma propaganda, que você só vai fazer uma propaganda para um site X, que você nem quer gastar muito dinheiro com aquele site, é só, sei lá, um site que você tá fazendo para vender alguma coisa. Sabe os bancos de imagem? É para substituir o banco de imagem. E aí você gera essa imagem, que é uma pessoa que não existe, que a AI girou, e nunca ela vai girar aquela pessoa de novo. Você coloca aquela pessoa como modelo do seu site, assim, que você não quer gastar muito, por exemplo. Sei lá, a lojinha do Flow, de camiseta. Você não quer contratar um modelo, você vai lá, gera uma pessoa na IA e coloca a camiseta nela. E pronto. Caralho, pois é. Então... É porque aquele negócio, a gente tem que ver... Cara, onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Não, é porque a gente tende a ver o negócio como catastrófico, né? Mas a gente tem que ver o negócio como para ajudar a gente, cara. Tem muita coisa nesses exemplos aí que ajuda, cara. Entendeu? Então, o publicitário... Tudo ajuda, na verdade. Não, tudo ajuda. Legal, tudo é legal. É porque aí vem o cara que vai começar a aplicar isso pro lado mal da vida também. Sempre tem também. Sempre tem também. Então é aí que eu acho que entra o negócio da ética, né? Que a Roberta tava falando. Inclusive, por exemplo, fake news mesmo. Sabe? Eu tava até falando com o Sérgio antes daqui, que tem esse Stable Diffusion, que é a DALL-E do Google. O Google também lançou a própria, que assim, é absurdo o que esse Stable Diffusion faz. É absurdo. Inclusive, recentemente saiu, acho que foi sexta ou sábado. Desculpa, Roberto, como é que é o nome? Stable Diffusion, difusão estável, praticamente, em inglês. E aí eu vi lá, o cara postou, ele colocou, era Einstein no programa The Big Bang Theory. E você olha, e é o Einstein no programa The Big Bang Theory. Você não tem como falar que aquilo não é o Einstein no The Big Bang Theory. Quem vê aquilo acha que realmente aconteceu aquilo. E até eles, aproveitando, né, que teve a questão política e tal, eles colocaram, tipo, candidatos, pessoas de fora do Brasil colocando candidatos, tipo, se abraçando, candidato oposto, assim, se abraçando e tal. E quando você olha aquilo, você fala, não, isso aqui é uma foto, é real. E aí depois que eu vi lá, hashtag Stable Diffusion. Gente, assim, é isso que a imagem... Então, assim, o cara cata uma foto dessa aí, dos caras com camiseta trocada, cor trocada. O cara manda assim, ó. Mamadeira de piroca. Então, e aí isso pra fake news é um problema. Então, é um problema mesmo. Inclusive já existe AIs preparadas pra identificar saber se é fake news ou não. Se é fake news, se aquele vídeo é deepfake ou não. Deepfake também já é um problema, né? Hoje em dia, né? Já é um problema, sim. É fantástico ver você investindo o seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. Bem, que aconteceu? 10 na menos 43, época de Planck, a gente não sabe direito.
é Deus. Aí eles já vêm com a não, nada contra. Eu sempre deixo claro assim, mano, você tem religião? Beleza, me acompanha também. Nunca digo, você não pode me acompanhar porque você tem religião tal. Nada a ver. Você acredita no que você quiser. Entendeu? Tô aqui pra falar de ciência, não de religião. E aí, tipo, eles começam a, tipo, o Big Bang é uma farsa, porque se não consegue explicar como começou, porque como começou, a ciência vai até ali e não consegue. Então, tipo, tem bastante comentário assim. Mas tem comentários também bons, que geram uma discussão legal, sabe? Então, eu gosto muito de falar de Big Bang, assim, porque gera uma discussão massa, sabe? É isso. E vida no universo? Também. O pessoal fala muito? Também. Pede muito. Eu fiz 2 vídeos seguidos, assim, que tinha a astrobiologia bastante também. E a galera gosta muito. Todas essas coisas que é mais louca, assim, eles gostam, né? Você percebe também, né? Você fala ET, opa, vou clicar para assistir o vídeo. ET, vou assistir. Exatamente. Exato, é isso. E você acha o quê? Que tem aí uma civilização aí pelo universo? Qual eu é a acho, sua? cara. Você acha que eu tem? Eu acho. Eu acho tô demais. sozinho nessa ilha. Você acha que não? Eu acho que não. Ah, eu sabia que você acha que não. Eu sei, eu te acompanho o tempo já. Eu acho que não, mas eu sei que eu tô sozinho nessa batalha aí. Cara, mas como é que você... Vocês vão me dar razão. Como é que você enxerga, assim, por exemplo, a gente tem numericamente o tamanho do universo observável. Você consegue mesmo imaginar que não tem nada, que é só nós? Sim, Por quê? Porque vou dar a explicação que eu sempre dou e tem astrobiólogos que concordam comigo. Vai lá. Por exemplo, essa vida aqui, né? Não microbiano. Microbiano eu acho que tá cheio, até no sistema solar deve ter já um monte. Mas civilizações avançadas, como a gente fala, né? Para chegar nisso aqui, a gente nem sabe hoje ainda quantas variáveis foram necessárias. Sim. Então, assim, o pessoal fala, mas o universo pode ser até infinito. Mas as variáveis para gerar essa vida não são. Elas são pouquíssimas, na verdade. Sim. E a combinação entre elas, na proporção certa e no momento certo, reduz esse número muito mais, entendeu? Então, eu sou nessa linha aí da estatística. Sim. Estatisticamente, entendeu? Porque se a gente for olhar o desenvolvimento da vida na Terra, já é um negócio que estatisticamente era muito para dar mais errado do que certo. Não, a gente não sabe ainda como a vida começou. Na Terra. Tem Existem algumas ideias. Exato, mas a gente não sabe. Sim. Entendeu? Sim. Não sabe se foram as algas que estavam ali, tem a teoria do raio, né? Do Spark, que Sim. bateu ali na pocinha e misturou as coisas. Panspermia, que veio não sei o quê. Será que veio de asteroide uma parte, de cometa outra? Se os asteroides tivessem batido. Sim. Então, assim, tem uma série de cis, né? Nessa história toda. E eu acho que isso tudo diminui pra caramba a probabilidade de ter alguma civilização. Fora várias outras coisas, né? Autodestruição, que hoje a gente comenta muito. E grande filtro, e por aí fiz vai, um vídeo né? recente sobre isso daí. Filtro? Kardashev e tudo mais. Isso, civilizações de Kardashev. E o pessoal gostou? Gostou. Eu gosto mais de falar disso também. Falei de Kardashev, aí tem a teoria da Terra rara. Você já ouviu falar? Sim. Que, tipo, tem que ser muito perfeitinho Sim. pra... Só que aí também eu penso assim, cara... eu sempre falo isso. A gente tem o quê? A gente tem nós, como seres humanos, como espécie, para procurar vida aí por fora. Então, tem que ter água, tem que ter oxigênio, tem que ter as variáveis que o ser humano precisa para existir vida. A gente vai buscar num planeta algo que seja propício para nós. Claro. Mas talvez outras civilizações se desenvolveram, sei lá, conseguem existir num planeta como Vênus, por exemplo. São totalmente diferentes da gente, sabe? Ou, sei lá, num planeta congelado, que sei lá, não são à base de carbono, à base de silício. Isso aí que o pessoal sempre fala. Tem toda essa... Não, tem isso também, né? A gente procura algo que a gente conhece, né? É só o que a gente tem, né? Isso aí é o tal do viés. É o viés de busca, né? A gente busca uma coisa que é o que a gente conhece, se for outra coisa totalmente diferente. Aí a gente tá por fora disso. Só para o pessoal entender o que é a civilização de Kardashev, cara, russo. Boa. Ele... Nikolai Kardashev... Ele bolou a seguinte ideia. Não quero saber se você concorda ou não. É o que ele bolou. Bola é a sua. Que as civilizações, elas são classificadas de acordo com a maneira como elas utilizam a energia. Então, civilização do tipo 1 é que utiliza a energia completa de um planeta.
Civilização do tipo 2 da estrela, onde ela orbita. A 3 da galáxia. E aí vai indo, né? Vai indo. 4 do universo e tal, não sei o quê. Nessa ideia dele, nós não somos nem tipo 1. Nem tipo 1. Porque a gente não utiliza toda a energia do planeta, entendeu? A gente utiliza uma parte. E aí tem todo um cálculo que ele faz lá, é legal pra caramba essa ideia dele. E é baseado nisso, na verdade, que aí surgem várias outras coisas. Por exemplo, esfera de Dyson. Na nível 2, né? Pra aproveitar a energia da estrela. Como você vai aproveitar a energia da estrela? Então você constrói algo em torno da estrela para puxar a energia dela. Esse algo foi um outro cara que criou, que é o tal do Dyson. Foi lá e fez a esfera de Dyson para tirar essa energia. E aí vai indo. Então, Kardashev é isso aí. É muito legal. Leiam sobre isso que vocês vão vão lá no canal da... Vai no canal da Ovelha Sideral, o último vídeo é esse canal de Kardashev. O último vídeo. Sim. Não, é legal pra caramba. E do Paradoxo de Fermi, já fez algum? Tá junto lá também. Porque porque uma coisa leva a outra. Exato, é a parada do roteiro ali que se contabiliza, né? Pra quem não sabe equação também, de Drake. É, isso mesmo. Pra quem não sabe também, tem um cara, Enrico Fermi, que ele fez a seguinte pergunta: se o universo tá cheio de vida aí, cadê todo mundo? Que a gente nunca viu. E aí começa toda uma coisa em cima disso. Então, pode ser que a gente seja muito novo, pode ser que a gente seja muito velho, pode ter um grande filtro, pode ser que a gente já passou ou não passou. Exato. E os outros não passaram, e por aí vai. E o Drake, que é o último dessa história toda, aí são todos os nomes. O Dyson é um cara, o Kardashev é um cara, o Fermi é outro, e o Drake. Frank Drake, é outro. Lá na década de 60, ele bolou uma equação aonde ele tenta, né, estimar o número, né, de civilizações do universo que teriam no universo. Só que a equação dele foi criada num momento que a gente tinha descoberto nenhum exoplaneta. Sim. Então, hoje já existe a equação de Drake revisada. Já tem? Já tem uma revisada, porque aí já tem coisas ali que a gente já sabe melhor. Sim, verdade. E tem termos a mais na sim. equação de Drake também. Sim. Um dos termos é a autodestruição, que ele não considerava. Sim. Entendeu? Então, o que é autodestruição? Nós aqui tá tendo uma guerra, né? Ele não sabe o que tá na cabeça lá do Putin. Vai que ele aperta o botão. Acabou, entendeu? É isso aí. A autodestruição. Ou mudanças climáticas severas e tal, e por aí vai. Então hoje o pessoal já considera isso nessas equações aí. Mas é muito legal. Esse é um tema que o pessoal gosta, né? Gosta muito. É porque instiga ali. Eu gosto muito também. Porque eu sempre falo, Boladão, você acredita? Acredito. Acredito, não acho que só tem nós, não consigo acreditar. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.